noite, obrigado a você, nosso convidado, irmão, amigo, que quem está com a sua Bíblia aberta aí, Mateus capítulo 9, verso 14 e 17. Pastor Emerson falou agora há pouco, nós vamos estar começando a campanha de 21 dias de oração e jejum e oração. Temos aí alguns propósitos, como nós já foi falado, mês de missões, né? A gente está querendo ser mais despertado para a nossa missão, que é de alcançar Coronel Fabriciano, Timóteo, Patinga, etc., para Jesus. Então, enquanto nossos missionários estão lá no Senegal, na Índia e em outros lugares aí que a gente tem missionários Betânia esparramados aí, plantando igrejas, nós estamos aqui em Coronel Fabriciano, podendo orar por eles, podendo interceder por eles, podendo jejuar pela nossa vida e fazer a nossa missão aqui nessa cidade. Então, no mês de outubro, nós vamos estar tendo um tema específico, que é o batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Então, nós gostaríamos que você, pegando essa questão do jejum, o tema, o assunto, que você considerasse a sua alma, seu coração, como é que está? Como é que você tem estado com respeito à pessoa do Espírito Santo? Como é que está o seu relacionamento com Ele? Como é que está a sua plenitude com Deus? Como é que está a sua alma diante do Senhor? Então, é um tempo que a gente está pedindo a Deus aí um grande despertamento para nós. Então, hoje à noite eu trago a mensagem como tema Odres Novos para Vinho Novo, e invertendo a posição do versículo, mas falando porque eu estou pensando, odres novos para vinho novo. Então, esse é o tema da mensagem hoje à noite. E pensando aqui de uma coisa que está muito comum, a gente falando de crise brasileira, dificuldade financeira, comercial, etc., teve um setor que não soube o que era crise. Você sabe qual é o setor? Hein? Cosméticos, né? Cuidado das belezas das madames, aí, das senhoritas, etc. Não teve crise. A mulherada continuou comprando, né, para lá, os cosméticos e etc., né? Então, não teve crise. Foi um tempo assim que a mulherada continuou se preocupando com a sua beleza. E nas propagandas de televisão tem alguns cosméticos que parece que são milagrosos. Eu estou quase comprando para mim também, ver se faz o mesmo efeito. É verdade, porque fica com a pele, né, maravilhosa. Então, eu estou pensando assim, acho que eu vou comprar para mim também. Fazer o teste, se ficar bom, vou fazer propaganda. Brincadeira. Na verdade, isso é uma preocupação, não é nossa não, é mundial. As pessoas querem continuar jovem, né? Querem continuar rejuvenescendo a sua cutis e corpo, né? O Deus corpo hoje voltou a ser cultuado com a força, quem sabe mais do que foi no tempo dos gregos, né? Porque antigamente era coisa de grego, agora é coisa do mundo, é coisa de brasileiro também, é coisa de todos, não é só jovens, né? Hoje a gente vê aí as idades são diversas, de pessoas que estão buscando essa saúde, esse vigor físico. Você lembra daquele filme Benjamin Button? Alguns assistiram, eu não assisti, só vi o nome, um pouquinho da história do filme. É uma pessoa que nasceu velha, né? Que nasceu velha, e com o passar do tempo, ela foi rejuvenescendo. Filme, né? Uma coisa assim, que a gente olha, gente, é possível isso? Alguém nascer velho? E com o passar dos dias, ela vai se tornando jovem, cada vez que tempo que passa, mais bonita fica. Então, é a história que a gente vê aí. As pessoas estão querendo esse rejuvenescer, essa beleza plástica que nunca vai passar, né? A gente, infelizmente, tem alguns aí frustrados, porque não conseguiram, né? Não conseguiram, e ficaram velhos, e que hoje estão aí frustrados, escondidos do povo, porque não conseguem mais mostrar sua beleza plástica. Mateus capítulo 9, verso 14 a 17, diz assim, na minha tradução, que hoje é atualizada. Mateus 9, 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam?
Respondeu-lhes Jesus: pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres e derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Ela é abençoada. Ela por si só ser citada para nós já nos abençoa. Já somos abençoados por ela, porque estamos ouvindo, e os irmãos ali pela Libras entendendo, e o Senhor com certeza já tem abençoado as nossas vidas. Em nome de Jesus, pedimos agora a aplicação dela para as nossas vidas. Qual é a palavra, qual é a mensagem que o Senhor tem no seu coração de preocupação para esse grupo que está aqui hoje à noite, para essas pessoas que vão poder assistir depois? Senhor, qual é a preocupação do seu coração? Então compartilha conosco em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos falando dos odres novos para vinho novo. Rejuvenescer é possível, assim diz a Bíblia. Rejuvenescer é possível, assim diz a Bíblia. A Bíblia fala sobre isso, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. A Bíblia fala que é possível. A Bíblia diz que o nosso homem exterior, o nosso corpo, ainda que ele se corrompa, ou seja, envelheça, contudo o nosso homem interior, ou a nossa alma, espírito, se renova de dia em dia. Vou reler de novo. A Bíblia diz que o nosso homem exterior, ainda que ele se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que quer dizer isso? Quer dizer que o envelhecimento físico é inevitável. Por mais que se use de artifícios e meios para poder manter-se na forma perfeita, não é possível. Chega uma certa idade que a pessoa começa a ver o seu corpo definhando, literalmente. É o que a Bíblia fala do corromper. Não está falando do corromper no sentido moral, está falando do corromper no sentido do tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo, e o tempo passa e o nosso corpo vai se corrompendo no sentido de envelhecendo. A cada dia que passa, nós envelhecemos. Alguns de nós aqui já passamos de umas idades que falam aí, mas aí o que a Bíblia nos afirma nesse sentido é que o esgotamento espiritual, pode ser evitado. A velhice externa, o corpo físico, não tem como evitar, mas o esgotamento espiritual pode ser evitado. E isso é importante para você pensar, para você olhar para o seu coração, para a sua alma, e entender que as mudanças acontecem exteriormente, mas o nosso coração, a Bíblia diz que é possível termos renovação de dia em dia, e de tamanha maneira que nosso coração seja rejuvenescido, a nossa alma seja jovem. Pessoas com a sua parte externa aparentando o tempo, mas a parte de dentro como jovens, num vigor espiritual como sempre melhor, como nunca teve. Nesse sentido nós podemos ter. A Bíblia afirma isso, está afirmando para nós. Eu acho que você precisa entender isso, você precisa compreender que a nossa proposta, nosso tempo que nós vamos tirar aqui, de que o Espírito Santo precisa e pode estar enchendo a nossa vida de tal maneira que todos nós aqui vamos estar vendo a nossa vida de maneira diferente. Conta uma história de várias maneiras, e eu vou contar de uma maneira um pouco diferente. Um senhor cidadão inglês, tempos difíceis na Inglaterra, e para ele principalmente, e olhando para os Estados Unidos, que era um tempo de descobertas, e que esse cidadão falou assim: aqui está difícil para mim, vou tentar a minha vida nos Estados Unidos. Juntou as economias dele todas, comprou uma passagem de navio que ia durar durante 12 dias, e ele então embarca nesse navio,
E como precaução, ele pega um queijo de aproximadamente, ele parecia ser mineiro, né? Não inglês, não, um queijo de quase 10 quilos. Pega um queijo enorme, uma sacola de pão, né? Uma botija de água, na água ele podia pensar que lá no navio podia ter disponível para beber, e embarca nessa viagem de 12 dias. E com o passar do tempo, ele foi igual aquele, né? Roendo o queijinho ali, foi comendo queijo, comendo, um dia, 2, 3, 4, 5, roendo o pãozinho que foi endurecendo, ele não sabia qual que estava mais duro, se era o queijo, se era o pão. E a verdade é que ele foi sobrevivendo na sua viagem. Passado um tempo, ele, de tempo em tempo, viagem de terceira classe, não era tão confortável o lugar que ele estava lá hospedado, e ele então começava a esticar as perninhas, rodando pelo navio, e passava de frente do restaurante, e às vezes na hora do almoço, na hora da refeição, aquele cheiro gostoso da refeição vinha lá de fora, ele cheirava e ia comer o queijo no quarto dele, escondido. Era assim que ele rejuvenescia as suas forças. E ali ele passou um tempo até que alguém o descobriu, falou: rapaz, o que está acontecendo? Estou observando que você não participa das refeições e tal. Eu falei: não, rapaz, eu comprei uma passagem de terceira classe, e essa passagem, eu acho que não me dá direito de refeição, então eu estou aqui provido de um queijo que está na metade, e os meus pãozinhos estão no fim. Eu falei: não, rapaz, quando você comprou a sua passagem, a refeição já estava incluída na sua passagem. O seu lugar de moradia, vamos dizer assim, sua cabine lá para dormir, é terceira classe, mas a refeição está incluída na sua passagem. Por que eu não tive alguém falar isso para mim antes, né? E a gente pensando nessa história, e eu fico pensando na vida de alguns cidadãos cristãos que estão embarcados no navio da salvação. Estão embarcados no navio que o Senhor tem chamado e diz assim: olha, venha. E já embarcamos, já estamos nele, já estamos embarcados. Mas muitos estão embarcados com uma passagem que às vezes acha que está na terceira classe. São crentes de terceira classe. São algumas pessoas que acham que Deus, na sua categoria de classificar as pessoas, tem crente de terceira classe, crente de segunda classe e crente de primeira classe. O crente de primeira classe é aquele que a gente olha, parece que ele não tem problema, é só bênção para contar. O de segunda classe é aquele que conta um pouquinho de bênção e um pouco de luta e batalha. O crente de terceira classe é aquele que só luta. Oh, Jesus, quando vai acabar essa minha luta? Parte para a glória que resolve o problema. Mas, sentimento de terceira classe. E a gente pensa assim: Deus tem categorias de crente, de servo dele? Nós entendemos que Deus não tem categoria. Ele não tem separação entre crente A, crente B e crente C. A salvação é para todos. Aquilo que ele concede na promessa é para todos igualmente. Ele concede a todos de forma igual. Mas nem todos os crentes agem da mesma forma de igual naquilo que recebe de Deus para a vida dela. Por que será? E nós entendemos que a falha não está em Deus. Se aquele cidadão não encontrasse aquele indivíduo e explicasse para ele: rapaz, você está com a passagem comprada, está todos os direitos, então vai lá desfrutar daquilo que é o seu direito, já pago, você já teve, o preço já pagou, já está comprado. Você não está desfrutando por quê? Por falta de informação, por falta de entender as coisas. E às vezes nós entendemos isso, que para que a nossa vida seja transformada, alguém precisa falar para nós: olha, Jesus já pagou o preço para todos igualmente. E quando nós chegamos na presença dele, não há diferença de classe. Não existe crente de terceira classe. Algumas pessoas se sentem assim. E uma das características do coração dessa pessoa é que ele fica reclamando de Deus. Reclama de Deus. Quando eu falo reclamar de Deus, é reclamar de Deus mesmo. É porque às vezes o pensamento, o sentimento vai em direção a Deus, falando com o Senhor: Deus, o Senhor não muda a situação, Deus, como é que é esse negócio aqui? Vai mudar ou não vai? Vai mudar ou não vai? Reclama com Deus, reclama de Deus, e reclama com Ele também. Fica reclamando, resmungando, como diz, se sentindo um crente discriminado. Gente, Deus não discrimina ninguém. Uma coisa que nós temos aprendido na nossa vida e vivido dessa forma é: não há diferença entre nenhum de nós aqui. O mesmo valor que um tem, o outro tem.
todos nós somos exatamente iguais. E quando se fala dos salvos, mais ainda, não se diz respeito ao cuidado, à providência de Deus, porque nós todos somos igualmente, iguaizinhos, ou melhor, somos iguaizinhos, não tem diferença aos olhos de Deus, ao coração de Deus. A intenção dele de falar assim, para você sim, para você não, você não merece, você pode, você não pode. É como se Deus estivesse fazendo separação entre os seus filhos. Deus não faz separação. Deus nos vê igualmente. A outra ilustração é bíblica. É a história daquele cidadão, daquele homem, que ficou assentado à beira do poço, lá daquela tanque chamado Betesda, e ele ficou ali há quanto tempo? 38 anos, paralítico, deficiente físico, e ele então não tinha agilidade para correr e saltar antes que alguém pulasse no lugar, porque quando a água é agitada pelo anjo, então ele podia ter sido curado. Ele ficava ali e ficou 38 anos. Então, se é uma pessoa que não tem mobilidade física, obviamente seu corpo foi atrofiando, a sua condição física, a sua aparência, não tinha lá alguém para tratar dele, para cuidar do seu cabelo, da sua roupa, enfim. Então, eu imagino que a situação dele era bem precária quando se olhava para a pessoa. Está lá o cidadão numa dificuldade que só ele sabia quão difícil era. E aí o Senhor Jesus chega até esse lugar, que era conhecido. Jesus passa pelo lugar e se depara com esse cidadão sentado, e ele vai justamente em direção àquele homem e faz uma pergunta para ele. Qual é a pergunta que Jesus faz para ele? Você quer ser curado? Jesus vai direto à pergunta dele: você quer ser curado? E qual foi a resposta do homem? Qual deveria ter sido a resposta dele? Quero, Senhor. Meu Pai, a glória, Jesus, eu quero. Podia ter dado um grito, não saltado, mas ali, gesticulado de uma forma, expressando o quão ele desejava ser curado. Ele simplesmente disse: Senhor, mas eu não tenho ninguém que me põe naquele lugar. Aquele primeiro cidadão teve alguém que chegou para ele e falou assim: olha, vamos lá. Esse segundo cidadão não teve ninguém que pudesse ajudá-lo. Aquele lugar ali, como nós podemos imaginar, um lugar, quem sabe numa enfermaria de hospital, onde chega gente de todo tipo e sorte, e a gente vê ali os médicos pulando e pensando, daqueles pacientes que estão ali, qual poderia dizer assim: não, doutor, atende fulano lá primeiro. Entende isso? Duvido, né? Dificilmente alguém que está lá na emergência vai falar assim: não, doutor, não me atende agora, não, atende aquele que chegou por último agora. Parece que o estado dele é pior do que o meu. É o contrário, né? É cada um cuidando da sua. E era a situação desse cidadão. Cada um cuidava de si. Quem era mais rápido, que pulasse mais rápido. Cada um que pudesse, na sua habilidade, de correr atrás do seu milagre. E esse quadro, gente, é o quadro que a gente encontra diante da situação do mundo hoje. A gente vive num mundo onde as pessoas estão cada vez menos se preocupando com os outros, cada vez menos. A Bíblia fala que por a iniquidade aumentar e o amor esfriando, ao contrário, né, que por o amor esfriar, a iniquidade aumenta, o amor dos homens estão diminuindo, está secando, está murchando, está acabando. As pessoas estão cada vez mais interessadas na sua própria vida, nos seus problemas, nas suas dificuldades. E aí nós chegamos na nossa situação, passageiro de terceira classe, reclamando de Deus com Deus. Às vezes ficamos ali escondidos nas nossas limitações também. Nós escondemos atrás da nossa limitação. E a gente fica ali se desculpando, porque as pessoas não nos ajudam. E aí eu quero repetir uma frase que eu já tenho falado aqui algumas vezes. Você não está na sua vida espiritual porque na onde você está, porque alguém que você quer que você esteja. Alguém falou assim: fique aí sentado 38 anos, e você fica sentado esperando. Então, na sua vida espiritual, aonde você está hoje, é onde você tem se colocado. Então, não culpe ninguém nesse universo, de que pode estar dizendo assim: olha, quem é culpado do meu estado espiritual é o fulano, é a fulana, é o pastor. Não é não. O seu estado espiritual, você é responsável por ele. Então, se você não está gozando de uma vida abundante em Cristo, a cada dia, sendo transformado de glória em glória, não é porque ninguém tem te ajudado,
É porque você não tem compreendido que não existe crente de terceira classe, não existe crente de segunda classe. As promessas para aquele irmão que está sapateando no fogo lá, na bênção, dando rajada de língua, etc., é a mesma bênção para você também. Aquele que está desfrutando de milagres e resposta de oração, do que Deus está fazendo, é o mesmo Deus dele, é o nosso Deus também, a mesma forma. Nós não podemos desculpar, nós não podemos transferir para os outros, não, é o Senhor, eu estou assim porque aquele lá não me ajuda, não são as pessoas, não são as circunstâncias, não são as dificuldades, não é a sua limitação, não é a sua limitação. Você está onde você está porque você assim tem se colocado, nesse ponto, e que precisa e pode mudar. Às vezes a gente tem aí, estamos escondidos atrás da espiritualidade sem a piedade. Precisa explicar isso, né? Porque como é que é a espiritualidade sem a piedade? Talvez você pode pegar aí o Googlezinho rapidinho, permito você fazer isso no celular. O que é piedade? Não é caridade, não é doação, não é ajudar o carente simplesmente. Está falando da piedade da vida do cristão. É aquela vida em que Cristo reina no coração do cidadão, da pessoa, e o reflexo da vida dela demonstra tudo aquilo que tem de Cristo na sua vida, na sua maneira de agir e reagir, em todos os sentidos. Quando se olha para ela, fala assim, essa pessoa está na bênção. Esse é um crente servo de Deus, abençoado. Por quê? Porque a forma de como se conduz e se comporta é aquela pessoa que demonstra que Cristo está nela. Então não é só uma espiritualidade de nome, vamos dizer assim, de igrejeiros que às vezes nós tornamos. Chegamos à igreja assiduamente, temos a nossa participação assiduamente em algumas coisas, mas a nossa vida espiritual fica aquém do que nós sabemos que podíamos estar vivendo. Eu sei que eu podia estar melhor, mas não estou melhor. Eu poderia estar vivendo uma vida de unção do Espírito Santo, mas eu não estou vivendo a minha vida cheia do Espírito Santo. Estou aquém. Então, a vida de espiritualidade sem piedade, sem aquela vida de essência de Cristo em nós, aquela vida de essência de Cristo em nós, sem sede de Deus, corações endurecidos pela incredulidade. Então é impossível que a gente diga, tenho fé, e nós somos crentes de terceira classe. Eu acredito, eu sei que a palavra de Deus é verdade, e essa promessa para a minha vida, eu tenho aprendido no meu dia a dia que isso tudo é para mim. Mas aí eu vivo numa situação de lamúrias, dificuldades, estou sendo incrédulo. Porque uma coisa eu tenho que saber separar no meu coração e mente, e espírito, é entender que a provação é necessária, Deus nos prova. Mas, por outro lado, entendemos que ela tem tempo determinado. E a aprovação nos ensina, nos faz crescer. E não é aquela situação que se arrasta como se Deus estivesse morto, mas um Deus que é presente na vida da gente. Então, sufocados pelos cuidados da vida. Sufocados pelos cuidados da vida. A parábola do semeador conta isso, onde as pessoas estão ali cuidando da sua vida, sufocado. Eu acho que hoje nós vivemos um tempo de correria, de buscas, de conquistas, de vontade de um monte de coisa, né? E aí nós corremos atrás. Tem gente que acorda cansado e deita pior ainda, porque não deu tempo para descansar da tarefa do dia. À noite não deu nem tempo para descansar, acorda cansado, de tanto que está correndo atrás da vida. Sufocado. Está ali envolvido pelos cuidados da vida, coisas que é normal, é da nossa vida, é nosso dia a dia, mas somos sufocados. A Bíblia fala que são como espinhos que sufocam a nossa alma. Então, crentes de terceira classe, que a preocupação deles está mais na sua conquista daqui nessa vida, está com o seu coração enraizado nessa terra, cada vez mais profunda, cada vez estabelecendo mais fundamentos nessa terra, ao invés de estar pensando no reino de Deus em primeiro lugar. Crentes sufocados, crentes que a alma está gritando por dentro, crentes está pedindo assim, olha, me ajuda, me socorre, olha para mim, eu estou precisando de um refrigério, de um descanso, de um gozo da presença de Deus. E a gente sabe que essas preocupações vão sufocando, seja a escola, trabalho, família, né, o ativismo na nossa vida vai nos sufocando, vai nos atrapalhando. Não percebem o quanto tem distanciado de Deus. Não percebe.
não percebe o quanto tem distanciado de Deus. Alguém um dia pregando falou, e eu estou repetindo aqui mais uma vez, falando que tem certos pregadores, tem certos crentes, se Deus sair da vida dele, literalmente, deixá-lo sozinho, ele continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. O Espírito Santo se afasta dele, deixa ele completamente só, e ele continua nas mesmas atividades normais. Piloto automático, já aprendeu como fazer, repete as coisas, mas a distância do Espírito Santo, a distância de Deus, a distância da pessoa do Senhor está muito longe, não há aquele sentir gostoso da presença de Deus na vida dela. Ela precisa entender isso. Então a gente entende que essa forma de vida perigosa que alguns estão vivendo como crente de terceira classe, e às vezes não tem uma consciência de que até a disciplina Deus dá para aqueles que o amam. Ele ama, por isso é disciplina. Veja bem, lá em João capítulo 15, verso 2, fala que aquele que está produzindo fruto, ele faz o quê? Corta, disciplina, ele corrige, ele trata com a vida do crente que é produtivo, que é frutífero, ele corta para que ele produza mais fruto ainda. Então, se o crente produtivo, se o crente que está debaixo da bênção, se o crente que está na unção, o Espírito Santo está preocupando com ele, preocupado com ela, para que possa então trabalhar no seu coração, tirar os excessos, e se é necessário disciplinas, por amor àquela pessoa. Aí eu fico pensando na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, e eu pergunto, quantos de nós temos sentido que Deus tem nos disciplinado? Quantos de nós temos sentido que Deus tem te disciplinado? Deus tem tratado com a sua vida. Deus tem chamado num cantinho lá e te dado alguns corretivos. Você tem sentido isso? Você tem percebido isso, né? Eu vou voltar a fita aqui. Até aqueles que vivem na presença do Senhor, que estão na bênção, são frutíferos, estão produzindo, Deus trata com eles, Ele poda, trata com ele, disciplina, para que ele produza mais fruto ainda. Então a nossa vida de frutos, a nossa vida de gozo da presença de Deus, precisa ser algo latente diante dos nossos olhos e alma em primeiro lugar. Alma em primeiro lugar, não temos que aceitar essa mentalidade de crente de terceira classe. Aquele ali tá, aquele ali pode, aquele lá eu não sei o que, agora eu não, vou remando aí. Não. Então se Deus não tem te disciplinado, se Deus não tem tratado com a sua vida, mesmo produzindo frutos, e se não está produzindo, então mais necessário a disciplina então. É a gente nos chegar no nosso cantinho, a gente chegar naquele cantinho e falar, Senhor, fala comigo, trata comigo. E às vezes o chicote tem sido nas pregações, tem sido no estudo bíblico, tem sido nas palavras, tem sido num cântico que a gente escuta. O Espírito Santo tem falado com a gente, tem tratado com a gente. A disciplina de Deus é para aqueles que Ele ama. Então, se você não tem sido disciplinado, se desespere hoje à noite. Parta para um desespero. Fala, Deus, por favor, me ajuda. Eu estou aqui, Senhor, meio de lado. Não, espero que você não esteja se sentindo como um bastardo, como aquele que já foi largado de mão. Morra abaixo, na sua vida de pecado, na sua vida em si mesmo. Mas Deus está falando assim, olha, eu quero te disciplinar. Então a disciplina faz parte do trabalho de Deus, por acertar o nosso caráter, nos afinar, porque o alvo, mesmo que eu seja um crente que estou no caminho, andando com Cristo, prosseguindo para o meu alvo, ser a semelhança de Cristo, eu não sou perfeito. Por melhor crente que você é, que eu sou, nós não somos perfeitos. E se nós não somos perfeitos, é necessário que Deus trabalhe em nossas vidas. É necessário. Trata comigo, Senhor. Tira da minha mente essa mentalidade de crente de terceira classe. Porque o Senhor tem aberto as suas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. E eu olho para mim e penso nisso. E aí vamos para o nosso segundo ponto, falando que o vinho novo é para os odres novos. Vinho novo é para o odre novo. O tema, odres novos para vinho novo. Mas a Bíblia fala que o vinho é novo para odres novos.
É quando eu olho para a minha alma e falo: Deus, está aqui meu coração, sedento. E você sabe o que é um odre, né? Um odre era um tipo de embalagem usado naquela época, né? Como o couro, né? Feito de couro de animal. Um dia eu estava caçando a figura de odres, tinha um lá que era um cabrito inteiro. Sério, tem lá um odre, é um cabrito inteiro pendurado no lugar. É meio estranho para nós pensar nisso. Como é que um cabrito, lá descarnado, tirado, e pega aquele couro, está lá, remenda as pernas, os bracinhos dele lá, e a cabeça fica sendo no lugar da entrada, ali depósito de coisas, vamos pensar no vinho, que era onde eles colocavam para fermentar o vinho. E o odre de couro, a tendência dele é envelhecer, né? Odre envelhecer. Então ele ficava velho. E esse odre velho não tinha condição mais de receber o vinho novo, porque senão ele ia inchar, fermentar o vinho, ia estourar o couro, né? E desperdiçar o vinho. Então essa parábola muito conhecida, simples interpretação, fácil interpretação, e a gente pensar onde os odres que nós somos aí, como se diz, o velho ou o novo, né? Então Deus está dizendo o que mesmo? Que na vida do crente, que suas vidas estão sendo gastas aqui na terra, ou seja, a vida do crente, que as suas vidas estão sendo gastas aqui na terra, enfincou as suas estacas aqui dentro desse mundo e está querendo se agarrar com unhas e dentes nele, esses que estão cuidando assim, crente com mentalidade de terceira classe, estão mais preocupados com esse universo do que com a eternidade. E essas pessoas que estão vivendo assim, ou seja, seus corações estão ávidos ou desejosos. É aquela pergunta que o Senhor fez para aquele homem: você quer ser curado? Você quer a cura? Não, Senhor, mas não tem ninguém que me ajuda. Transferiu. E a pergunta é: nós temos desejo? Quando Deus bate na porta do nosso coração, nós estamos ávidos, estamos desejosos de poder falar: Senhor, é isso que eu quero, Senhor. Quando nós estamos falando aqui de um mês diferente um pouquinho do que nós estamos correndo nesse ano, né, e pensando em outubro agora, num tempo de jejum, de consagração, estamos ávidos. No meu coração um despertamento, diz assim: olha, eu quero isso, eu quero viver nesse tempo, o tempo melhor da minha vida, o tempo melhor da minha vida, eu estou ávido por isso. E a nossa intenção não é só despertar alguma coisa, mas é nos levar como igreja a essa busca intensa mesmo, essa busca intensa de avivamento, de derramar do Espírito Santo, e não nos conformar com este mundo, mas sermos transformados. Homens que a vida física está sendo alterada, mas o coração está sendo renovado todos os dias, de glória em glória. É a sua vida, a minha vida. Esse é o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus. Estamos ávidos para isso, estamos desejando isso. E eu quero aqui citar alguns exemplos de homens que eu conheci próximo deles, alguns menos, outros mais. Mas são homens que morreram já numa idade avançada. Conheci, convivi um pouco com eles. E um deles vocês conheceram também, que é o nosso pastor querido, saudoso pastor Paulo Roberto. Morreu ano passado. E é um homem que nós conhecemos de perto. Tive o privilégio de ser amigo, companheiro de púlpito, pregação, de estar junto há algum tempo, convivendo juntos. E quando eu olhava para aquele homem, eu chego até a emocionar, porque dá aquela saudade daquela pessoa, e eu fico pensando: Deus, que coisa maravilhosa é poder conviver com alguém assim, a gente poder compartilhar tempos juntos, e a gente vê naquela pessoa como ele, seu corpo já às vezes cansado, já sofrendo desgaste físico, a gente olhar, mas como aquele homem na sua alma, no seu espírito, exalava a graça, a alegria do poder de Cristo. Nunca vi aquele homem reclamar de nada, nunca ouvi aquela pessoa falando: situação, misericórdia, nada. Pelo contrário, o homem rodava os seus livros, ele doava mais do que vendia, mas não reclamava, porque sempre Deus supria as necessidades dele de forma milagrosa, e as coisas acontecendo na vida dele. Um homem que, sinceramente, a gente olhando para a vida dele, falou assim: Deus, gere mais homens assim,
gere mais mulheres assim. O segundo que eu quero falar aqui é o pastor Ara MacLeod, um irmão canadense que foi para os Estados Unidos, fez seminário Betânia, como missionário foi para Autônia, foi o homem que começou o seminário Autônia. Pude conhecê-lo também. Foi envelhecendo, foi sua vida física desgastando, mas eu tive o privilégio de ouvir aquele homem pregar. Tive o privilégio de ouvir aquela pessoa falar das coisas de Deus. E eu ficava impressionado. E por muitas vezes, quando eu ouvia ele pregar, eu ficava orando no meu canto do banco lá, falando: Deus, me ensina a pregar como esse homem prega, Senhor. Ele não grita, ele não esperneia, ele não sapateia, não joga paletó no chão, não pisa, mas quando ele abre a boca, a sabedoria, a unção do Espírito Santo mexia com o coração da gente. E quando ele fazia apelo, dezenas de pessoas vinham à frente sem estripulia nenhuma. Ele não veio, eu falava: Deus, esse cara não apontou o dedo para ninguém, para o pecado de ninguém aqui. Uma mensagem que foi aquela brisa suave para nossas almas e espírito, e quando ele fazia apelo, dezenas de pessoas vinham à frente. Eu falei: me ensina a pregar como esse homem prega, Senhor. Velho, faleceu também, mas era um homem que tinha um coração cheio da graça de Deus. O terceiro, chamado Russell Shedd, alguns têm a Bíblia dele aí, a Bíblia do Russell Shedd. Tive o privilégio de ouvi-lo pregar também. Na última notícia, ele estava convidado para uma conferência em Belo Horizonte, e um dos nomes que nós olhamos lá nas conferencistas, entre os nomes estava lá Russell Shedd. Falei: só esse daí vale todo esforço e tempo. Só ouvir esse homem vale todo esforço e tempo. Senhor velhinho, americano, criado na Colômbia, o Bolívia, não me lembro qual país que ele era, mas de um coração, de uma sabedoria, de uma habilidade, do compartilhar da palavra de Deus, que o Espírito Santo invadia o lugar. Não tinha ninguém que saía daquele lugar e falava assim: hoje não prestou a conferência. Homem por fora, envelhecendo, corpo corrompendo, vencido pelo tempo, mas o espírito jovem, cheio da plenitude de Deus. O odre ali era novo, o odre ali era novinho, e o Senhor tinha prazer de dizer: esse sim não está preocupado em fincar suas estacas nesse mundo, esse sim está preocupado com o meu reino e não com a vida neste mundo. Esse sim vou derramar do meu vinho novo na vida dele, esse sim vou derramar. Crente de terceira classe se preocupa com essa vida, com esse mundo, e vai envelhecendo por fora e envelhecendo por dentro. Tem muitos jovens que são jovens no seu corpo externo, mas a sua alma está capengando, gemendo, só pedindo socorro. Está lá, como se diz, olhando para o bico do sapato, falando no sentido espiritual. Está lá olhando para dentro de si, como se diz, sem saber, sem experimentar aquilo que Deus tem para dar para essa pessoa, para essa vida. Então a gente olhando para nós, olhando para a nossa vida, olhando para o nosso coração, olhando para você. Então estamos sendo desafiados. A verdade, eu tenho sido desafiado a cada dia, a cada tempo da minha vida, a olhar para mim e dizer: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu preciso de mais. Eu quero mais do Senhor, quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Quero poder fazer aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida, coração e alma. E para isso, nós necessitamos de consagração, de sermos consagrados. Então a gente entende que o Senhor quer fazer uma obra tremenda de libertação em vidas, a começar nas nossas vidas e em vidas. Dado o momento da caminhada de Jesus, e os discípulos também fazendo a sua parte de trabalho, acompanhando Jesus, um cidadão lá tinha um seu filho endemoniado, era possesso de espíritos malignos, e os discípulos mais perto, esse cidadão chamou os discípulos: vem cá, me ajuda aqui, que meu filho de vez em quando cai no fogo, na água, e o demônio judia demais desse menino. Expulsa desse demônio para mim. E os discípulos se juntaram, fizeram uma rodinha lá, e sai daqui, sai dali, empurra para cá, empurra para lá, e o demônio não saiu.
E eu imagino como o demônio ele gosta de fiasco, deve ter feito umas piadinhas na hora também, desafiando. Aí eles voltaram murchinho. O cidadão chega para Jesus: Senhor, me atende, por favor. Aí os seus discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus prontamente ordena, e o demônio ali não tinha como mexer, brincar mesmo. Saiu, bateu em retirada, correndo rápido. Vazou. O rapaz foi liberto. Os discípulos, após estar lá com o Senhor Jesus, envergonhados, cabeça baixa, perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos? Aí Jesus fala para ele: olha, certa casta de demônio não sai a não ser por jejum e oração. Jejum e oração. Jejum não é moda, oração não é modismo. É uma necessidade que nós, como cristãos, temos que estar vivendo cada dia, tempo em tempo. Jejum não é situação simplesmente para estar em aperto, agora eu vou me consagrar porque eu preciso de uma ação de Deus, né? Falei hoje de manhã, disse que ia repetir, quero repetir para você que não estava. Tem muita gente que não entende o propósito, por que eu tenho que jejuar? Alguns têm a ideia da barganha com Deus, né? Quer trocar o café da manhã por uma benção, quer trocar o almoço por uma benção, quer trocar o café da manhã, almoço e janta, dormir com fome para troca de uma benção. Se fosse assim, estava fácil demais. Não tinha problema nesse universo mais não, gente. Você já pensou, se todos nós aqui fizéssemos uma campanha, aí eu vou dividir, olha, essa turma aqui, olha, vai jejuar o café da manhã, essa turma aqui é o almoço, essa turma daqui da janta, olha que moleza, bênção pura, Deus ia responder a oração, e o fogo ia cair, e as coisas iam acontecer. Barganha com Deus. Jejum não é barganha com Deus. Não é troca, você dá um prato de comida, e Deus vai assim: agora eu vou te responder com a bênção que você quer. Não é barganha. Mentalidade errada, mente de terceira classe. Acha que o Senhor está lá para estalar o dedo e resolver nossos problemas. Não, não é isso. O que é que ele falou mesmo lá para os seus discípulos? Vamos ler de novo, por favor? Mateus 9, 14. Depois disso, os discípulos de João lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: pode acaso estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo. Nesses dias hão de jejuar. Aqui a explicação de Jesus, não é minha não. Ele está falando assim: olha, vai ter uma situação que o noivo será tirado. Foi o que aconteceu. Ele ressuscita, sobe para a sua glória. Vem o Espírito Santo. Só que a diferença é que naquele tempo Jesus estava com eles, ali mano a mano. Eles até sentindo o cheiro do suor do corpo de Jesus. Só que agora nós não sentimos isso. Nós não temos uma visão clara da pessoa de Jesus. Às vezes nós temos sim o Espírito Santo que está com a gente. Mas para nós termos esse discernimento, essa presença cada vez mais real em nossas vidas, com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, é o jejum quem faz. No jejum, nós nos consagramos, nós desintoxicamos a nossa alma e espírito. Também o corpo. Mas a nossa preocupação aqui é a alma e o espírito. Também o corpo, o espírito. Nós desintoxicamos as coisas que têm nos atrapalhado, que têm nos intoxicado de alguma forma, que às vezes não estamos enxergando como um problema, dificuldade, e o Espírito Santo está querendo falar assim: olha, eu quero mostrar para você áreas da sua vida que eu quero que você deixe, que você mude. É através do jejum, da oração, em que nós vamos chegar perto do Senhor, e Ele vai estar ministrando ao nosso coração ali. E aí nós estamos dizendo o seguinte: que oração você já faz? Ler a Bíblia você já lê, congregar você já congrega, mas tem faltado para nós um tempo mais consistente de jejuns. De jejuns. Abre mão, às vezes, de um manjar que nós gostamos, de um tempo, para dizer: agora, Senhor, eu vou ficar no meu cantinho aqui, para buscar a sua presença. Quero gastar um tempo com o Senhor. Então, a gente, olhando para nós, do desafio que nós temos de sermos crentes cheios do Espírito Santo,
E olhando para a nossa vida, como eu tenho olhado, não tem como esconder, as pessoas não deixam que eu esquecer disso. O senhor está idoso, o senhor é velho, a filha preferencial aquela ali, moço. Obrigado por você me lembrar. Além do espelho me mostrar todo dia, agora não precisa. É verdade, as pessoas nos ajudam, são pessoas preocupadas com a gente. A gente agradece. Moço, lá é a filha preferencial. Diga muito obrigado. Dá preferência, né, para a gente. Não pode passar na frente, né? Então a gente, já tem até o cartãozinho, né, Antônio, do estacionamento mais fácil. Então nós estamos aí aproveitando disso aí também, né? Mas é verdade, estão me chamando de idoso. Ninguém precisa falar isso para mim, que eu já sei. Mas esse lado físico é inevitável. Mas o esgotamento espiritual da minha alma, meu espírito, eu posso evitar. Eu posso evitar. Eu posso ser um crente cada dia mais renovado. Cada dia mais na plenitude do Espírito Santo. Cada dia mais. E eu te convido para mês de outubro. A lição da célula, o assunto é esse já. Né? Já está sendo falado. Já vamos começar a falar. E aí você embarque nesse navio. Mas na passagem que você tem agora não é de terceira classe. A passagem que você tem aí é de primeira classe. Viu? De primeira classe. Não é terceira classe, não. É primeira. E você fala, Senhor, eu quero embarcar nessa. E vamos deixar o Espírito Santo fazer um rebuliço nessa igreja aqui. Amém? A gente vai começar cantando e eu não sei como é que vamos terminar. Não é desordem, não. Não é desordem, não. Temos ordem, sim. A gente pensa assim, o Espírito Santo vai poder fazer algo diferente cada dia nas nossas vidas, e eu quero. Mas você não precisa no mês de outubro, não, ainda tem 2 dias para você experimentar esse renovo na sua alma.